Bom, então, né, vamos começar aqui com a matéria, né, do curso de Bioestatística. Tá? É, bom, como eu já tinha conversado com vocês, né, a gente vai usar o Classroom e o Meet, né, para as aulas remotas. Tá? Em breve vai ter um site aí também disponível. Tá? E aqui na bibliografia a gente colocou alguns livros de estatística e probabilidade básicas, que são comuns, né? E um livro mais específico na área de bioestatística, que é esse primeiro livro aqui do Pagano. Tá? Os outros, o Bussab e o Triola, são livros clássicos, tá? Para cursos de introdução à estatística. Tá? E além disso, a gente vai usar também a apostila introdutória que foi feita pelo professor Rafael, porque o nosso plano também é, na parte de estatística, a gente ensinar para vocês um pouquinho como usar essa ferramenta que chama-se R. Né? O R é um programa, né, de estatística, e ele pode ser muito útil para vocês depois, né, quando vocês estiverem no laboratório fazendo experimentos e tiverem que analisar dados, fazer teste de hipóteses. Tá? E vocês também vão ver que no curso também ele vai ajudar vocês a manipular e até a resolver questões mesmo. Tá bom? Bom, então isso aqui é a organização do programa, do curso. Tá? Então a gente vai começar com a parte 1 de probabilidade, tá? No qual vão ser vistos, né, os fundamentos de probabilidade, né, aquele beabá introduzindo, né, digamos assim, a axiomática da probabilidade. Né? E aí a gente vai introduzir os conceitos de variáveis aleatórias, né, discretas e contínuas, e de vetores aleatórios também, tá? E depois ir para a parte de estimadores, tá? Estimadores pontuais e intervalares. Né? Tá? Depois disso, a gente vai para a parte 2 do curso, que é de estatística. Né? E aí a gente vai trabalhar basicamente com testes de hipótese. Tá? Então, na primeira parte, a gente vai introduzir a noção, né, geral de teste de hipótese, contextualizando ela num exemplo simples, que é o teste para média. Tá? E depois a gente vai começar a falar de outros tipos de testes de hipóteses que são um pouco mais elaborados e são bastante usados no contexto da bioestatística, né, como, né, comparação de médias, análise de variância, teste de dependência, parte de regressão linear, e se sobrar tempo a gente também vai falar de alguns outros tópicos. Tá bom? Então esse é o programa, né, do curso. Aqui tá, tem que consertar aqui no slide, tá? É a organização, né? Tá faltando um A. Então, vamos lá. Então vamos começar com a parte de probabilidade. Tá? Eu imagino que vocês já tenham visto um pouco de probabilidade né, no curso, né, do ensino médio. Tá? Então hoje, né, nessa aula 1, a gente vai ver, né, as definições básicas, né, e operações com conjuntos, tá? A definição clássica de probabilidade e a técnicas de contagem. Tá? Bom, vamos lá então. Então, primeiro, para a gente ter uma ideia, né, do assunto, né, a gente organizou esse slide aqui, né, dizendo o seguinte, né, a gente tem dois tipos de modelagem quando você quer estudar um fenômeno natural, digamos assim, né, ou até às vezes um fenômeno social também. Né. Você pode tentar descrevê-lo, né, através, né, de uma fórmula matemática, por exemplo, como em física, né, que é muito comum, né, quando você vai estudar, por exemplo, o corpo, né, um corpo em queda livre, no vácuo, né, você sabe calcular, né, se você me disser qual é a posição inicial desse corpo, né, você sabe calcular a velocidade, você sabe calcular a posição dele em função do tempo, né, usando, né, essa formulazinha aqui conhecida de todos, né, através do conhecimento da aceleração da gravidade. Tá? Então isso é o que a gente chama de um modelo determinístico. Por quê? Porque se eu te der os dados, né, por exemplo, o dado aqui seria, por exemplo, a posição inicial ou até mesmo a velocidade inicial dele, né, você sabe dizer onde é que ele vai estar num outro tempo. Né. E aí tem outro tipo de modelagem que a gente chama de modelo probabilístico ou modelo estatístico, né, que ele leva em conta que muitas vezes a gente não tem muito como precisar, seja os dados iniciais que você vai ter do modelo, né,
e seja também como vai ser a evolução desse seu sistema, tá? Que você está modelando. Tá? Então, quando é que isso acontece? Né? Muitas vezes quando você tem né, elementos que entram nessa sua modelagem que são aleatórios, né, que você não tem como precisar qual vai ser o comportamento deles. Você sabe mais ou menos que né, às vezes acontece dessa forma, às vezes acontece de uma outra forma, né, e você quer saber como é que você pode fazer previsões nesse caso também. Tá? E assim, o exemplo mais simples possível que a gente vai usar basicamente do início ao fim dessa parte 1 do curso, né, é o lançamento de uma moeda. Tá? Esse exemplo ele vai seguir durante todo o curso para a gente entender o que está acontecendo, né, e como é que a gente faz para modelar isso de forma probabilística. Né? Porque o lançamento de uma moeda, né, novamente, né, você tem duas possibilidades, né, pode ser cara ou coroa, né, mas quando você vai lançar uma moeda, você não tem como dizer de antemão qual vai ser o resultado, né, que você vai obter. Né? Você sabe que, em geral, se essa moeda for uma moeda honesta, né, você vai ter 50% das vezes vai cair cara, 50% das vezes vai cair coroa. Tá bom? Então, nesse curso, a gente vai estudar mais a fundo, né, como é que a gente faz essa modelagem probabilística, né, ou estatística, né, e como é que depois essa modelagem vai entrar, né, né, nos seus experimentos, digamos assim. Né, quando você for para o laboratório, colher dados e quiser fazer previsões, né, baseado nesses dados, ou quiser tomar decisões, né, baseado nesses dados, né, como é que você vai usar essa modelagem estatística para fundamentar, né, teoricamente, matematicamente, né, as decisões que você vai estar tomando. Tá bom? Então, vamos continuar, né? Então, a gente aqui primeiro vai introduzir, digamos, a linguagem comum, tá? Então, essa linguagem comum ela vai servir depois para a gente né, dar sentido, significado matemático, né, para as coisas, tá? Então, quando a gente disser que está fazendo um experimento, né, a gente vai estar pensando num processo, tá, no qual os resultados possíveis podem ser identificados. Tá bom? Então, por exemplo, quando você lança uma moeda, isso pode ser considerado um experimento. Né, quais são os resultados possíveis? Cara ou coroa. Tá? E aí, então, associado a esse experimento, a gente tem o que a gente chama de um espaço amostral. Tá? Então, esse espaço amostral é exatamente aonde... Né, porque quando você faz um experimento, você gera uma amostra. Tá? Então, o espaço amostral é exatamente o conjunto das possíveis amostras que você pode obter depois que você faz esse experimento. Tá? Então, a gente vai denotar, né, pela letra ômega maiúscula, né, esse espaço, né, que a gente chama de espaço amostral, que é aonde moram, né, os possíveis resultados, né, que a gente denota por ômega pequeno, tá, do seu experimento. Tá bom? Então, esse ômega pequeno a gente chama de amostra, né, e o ômega grande é o que a gente chama de espaço amostral, que é o conjunto onde vivem os ômegas, as amostras. Tá? Então, e aí, né, um evento, né, vai ser simplesmente um subconjunto desse espaço amostral. Tá? Então, a gente vai estar né, interessado em construir, né, espaços amostrais e probabilidades, tá, que vão estar relacionadas a certos eventos, a certos experimentos, tá, que a gente vai ter em mente. Tá? Então, vamos começar com exemplos relativamente simples. Né? Então, por exemplo, o meu experimento agora vai consistir em lançar 10 moedas. Tá? Você pode pensar que você tem 10 moedas na sua mão ou que você vai fazer 10 lançamentos de uma mesma moeda. Tá? Então, eu vou codificar aqui o resultado cara. Né? Se der cara, eu vou dizer que deu 0. Se der coroa, eu vou dizer que deu 1. Tá? Então, o que vai ser uma amostra aqui para mim? Né? Uma amostra vai ser o quê? Né? Vai ser um vetor, tá? Com 10 componentes. Então, tem aqui o ômega 1zinho aqui é o resultado do primeiro lançamento, o ômega 2 do segundo lançamento, e assim vai até o 10º lançamento. Tá? E aí, esse ômegazinho aqui, né, ele vai me dizer se, né, por exemplo, se aqui no ômega 1 tiver 0, quer dizer que no primeiro lançamento eu obtive cara. Né? Se no ômega 1zinho tiver o 1, quer dizer que no primeiro lançamento eu obtive coroa. Tá? Então, se eu fizer 10 lançamentos, né, e olhar para o resultado que aconteceu, né, eu vou ter um vetorzinho de zeros e uns aqui. Tá?
Então, uma amostra, para mim, vai ser exatamente um vetorzinho dessa forma, tá? Com zeros e uns, né? E o espaço amostral, quer dizer, quais são os possíveis resultados, vai ser, né, composto, né, por todos os vetores possíveis, né, com entradas de 0 e 1, né? Todos os vetores de tamanho 10, tá? Isso aqui é o que a gente denota, né, por 0, 1 elevado a 10, né? Que é o produto cartesiano do conjunto 0, 1, né? 10 vezes. Tá? Então, um exemplo de evento que pode acontecer nesse espaço, né, é eu olhar para o jotésimo lançamento. Pensa que J, por exemplo, é igual a 3, né? Então eu olho para o terceiro lançamento e me pergunto se nesse terceiro lançamento foi coroa. Tá? Então eu, né, vou ter esse evento que eu vou chamar de A. Tá? E o que vai ser? Esse evento vai ser exatamente, né, todas as amostras que eu tenho possíveis, nas quais, né, digamos, se J igual a 3, né, no terceiro lançamento eu obtive exatamente uma coroa, quer dizer, um número 1 aqui, né, usando a codificação aqui, coroa 1, né, cara 0. Tá? Então, se eu olhar por outro exemplo, né, se eu olhar para o evento, pelo menos um lançamento foi coroa, né, então eu vou ter, né, a união de J igual a 1 até 10 nesses eventos AJ aqui que eu defini previamente. Tá? Se eu quiser olhar para um outro evento, todos os lançamentos foram cara, né? Então eu vou estar olhando para né, o complementar desse conjunto B, né? E na verdade todos os lançamentos serem caras, eu só tenho uma única amostra, aqui no caso é a amostra que, né, todas as coordenadas são 0, né? Cara, e assim por diante. Tá bom? Então isso aqui é um exemplo. Outro exemplo é relacionado a jogo de cartas, né? Imagina que o meu experimento, né, vai ser selecionar uma carta de um baralho, né, com 52 cartas. Tá bom? Então, aqui quem vai ser o espaço amostral, né? Então, uma amostra para mim vai ser exatamente uma carta que eu vou tirar desse baralho, tá? Então, né, eu posso listar aqui todas as cartas possíveis, tá? Então aqui eu estou listando, né, o naipe, né, e digamos assim, a numeração da carta, né, considerando que o Wise é uma numeração também, né, o rei e assim por diante. Tá? Então aqui eu estou listando todas as cartas possíveis desse meu baralho, com 52 cartas, então para cada naipe eu tenho 13 cartas, né? E aí alguns eventos aqui também estão listados aqui, por exemplo, eu posso olhar, a carta é um Ás, tá? Então se para a carta ser um Ás, né, eu não vou olhar para o naipe dela, eu simplesmente vou olhar, né, para a numeração dela, né? Então aqui eu tenho o evento a carta ser um Ás, né? Então eu tenho um Ás, né, com uns 4 tipos diferentes de naipes possíveis. Tá? Eu posso também olhar para o evento a carta é de cor escura, né? Então eu tenho que ter os naipes com cores escuras, tá? Tenho a carta de copas, né? Então a mesma, que eu vou listar todas as cartas de copas, né? A carta é de ouro e assim por diante. Tá bom? Então isso aqui é para a gente né, pensar exatamente, né, experimentos correspondem a espaços amostrais, né? Um resultado de um experimento corresponde a uma amostrazinho, né, que vive nesse espaço amostral, né? E eventos são exatamente né, características nesse meu espaço amostral que eu quero, né, escrever em termos de subconjuntos desse espaço amostral. Tá bom? Então, tem operações que a gente faz, né, com conjuntos, né, que no caso vão ser conjuntos, né, que vão ser subconjuntos do meu espaço amostral. Tá? Então, eu tenho aqui o que a gente chama, né, dos diagramas de Venn, desses conjuntos, né? Então, quando eu pego a interseção, né, que eu quero, né, a interseção de dois conjuntos, eu estou pegando todos os elementos que estão em S e estão em T, né? Então, por exemplo, nesse quadrinho A aqui, eu tenho o que significa a interseção, né? E a mesma coisa, né, para união, para quando eu faço a interseção de S com um complementar de T, tá? E assim por diante. Tá? Então, aqui nesses diagramas eu estou fazendo uma representação gráfica dessas operações fundamentais que eu posso fazer com conjuntos e que a gente vai estar usando também o tempo todo no cálculo das probabilidades. Tá bom? A notação também, né? A gente sempre vai denotar o conjunto vazio, né, por esse zero com um traço em cima dele. Tá? E aqui tem algumas propriedades fundamentais, né, dessas operações que a gente faz com o conjunto. Né? Quando eu falo operação, né, eu quero dizer
Você tem basicamente três operações que são fundamentais com conjuntos, né, que é a união de dois conjuntos, a interseção de dois conjuntos e o complementar deles. Tá? Então essas são propriedades que a gente tem, né? Por exemplo, se eu pegar o A complementar e fizer a união dele com A, eu obtenho o espaço inteiro. Né? A interseção do A com o A complementar é sempre vazio, né? Por definição, né? O complementar do complementar é o próprio conjunto. Tá? E tem essas regras também de, né, a união com a interseção de B com C, a união do A com B, a interseção da união do A com C. Tá? Essas regrinhas fundamentais. E também tem o que a gente chama de leis de Morgan, né, que vão ser bastante úteis também na hora de calcular probabilidades, tá? Que nos diz, né, que o complementar da união é a interseção dos complementares, né, e o complementar da interseção é a união dos complementares. Tá bom? A gente, durante os exercícios, vai ver como é que usa essas regrinhas, né, como elas vão ser importantes na hora de calcular probabilidades. Tá?